Sermão do Monte, capítulo 22, parte 4. A grande pecaminosidade do pecado. A consequência disso é que o homem deseja e cobiça inteiramente a parte daquilo que puder estar acontecendo ao redor do homem. Esse câncer se encontra dentro dele. Nessa conexão, cito novamente, conforme já fiz diversas vezes, que nosso Senhor ensinou que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, etc., como está em Mateus capítulo 15, verso 19. Ora, o pecado precisa ser entendido dessa maneira, como uma força terrível e dominadora. O pecado não é tanto que eu faça alguma coisa, mas é aquilo que me impulsiona a fazê-la. É aquilo que me desperta a vontade de fazê-la. É isso que importa. O pecado existe em cada um de nós e somos forçados a enfrentar essa realidade em toda a sua profundeza e poder. Desejo, entretanto, dizer uma palavra acerca da sutileza do pecado. O pecado é aquela coisa terrível que de tal maneira nos ilude e engana, que nos deixa perfeitamente felizes e contentes enquanto ainda não cometemos o ato. Talvez alguém diga, sim, tenho sofrido tentações, mas, graças a Deus, nunca caí. Essa observação é correta até um determinado ponto. Isto é, enquanto eu não estiver exageradamente satisfeito com a mesma, porquanto se estou meramente satisfeito com o fato que ainda não cometi certo erro, então é que estou deveras atrapalhado. A verdade é que eu deveria prosseguir no autoexame e indagar. Mas por que eu quis fazer isto ou aquilo? É nesse ponto que se manifesta a sutileza do pecado. O pecado afeta a constituição inteira de uma pessoa. Não consiste apenas em alguma coisa existente na porção animal de sua natureza, mas faz parte de sua mente e de suas atitudes, corrompendo-o em todas as suas manifestações. Além disso, meditemos sobre a astuciosa maneira através do qual o pecado se insinua até a mente humana, bem como sobre a terrível maneira pela qual nos tornamos culpados de pecar em nossas mentes. Há homens e mulheres altamente respeitáveis que jamais sonhariam em cometer um ato de adultério, mas consideremos a maneira como gostam de pecar em suas mentes, em sua imaginação. Aqui estamos abordando questões práticas, estamos abordando a vida conforme ela é. É isso que quero dizer. Você nunca foi culpado de um ato de adultério? Pois muito bem, nesse caso você não se importa de responder-me essas perguntas simples. Por que você lê todos aqueles detalhes dos casos de divórcio que são publicados pela imprensa? Por que você age assim? Por que é importante que você saiba distinguir o certo do errado nesse relatório? Qual é o seu interesse por essas coisas? Não se trata de um interesse apenas legal, é? Ou de um interesse social? Do que se trata? Uma única resposta é possível. Você aprecia essas coisas. Você nem sonharia em praticar tais coisas pessoalmente e, no entanto, você as está praticando por procuração, através de terceiros. Você está pecando em seu coração, em sua mente e em sua imaginação. E assim sendo, você já se tornou culpado de adultério. É isso que Cristo ensina, quão sutil é essa coisa tremenda e terrível. Quão frequente os homens pecam ao lerem romances e biografias. Alguém lê a propaganda sobre algum livro, descobre que tal obra contém algo sobre a conduta imoral de alguém e compra o livro. E ainda pretendemos ter um interesse geral e filosófico pela vida. Somos sociólogos que se enfronham em questões escabrosas, movidos por interesses puros. Não e não. Mas fazemos essas coisas porque amamos o erro, porque gostamos dele
É isso que se deve entender por pecado no coração, por pecado na mente. Uma outra ilustração do nosso estado de pecado encontra-se na maneira como tentamos descobrir alguma outra explicação para os nossos fracassos quanto a essa questão. Em termos de olhos e de mãos, dizemos: nasci desse jeito, considere aquele outro homem que é muito pior do que eu. No entanto, você mesmo desconhece a vida daquele outro homem e, seja como for, é a sutileza do pecado que o impulsiona a tentar explicar a questão em termos de sua natureza particular. Suas mãos, seus pés, seus olhos ou alguma outra coisa da mesma categoria. Não, a dificuldade encontra-se no próprio coração do homem. Tudo mais é apenas expressão desse fato. O que importa é aquilo que nos empurra na direção do pecado. Outro sim, há a considerar a natureza e o efeito pervertedores do pecado. O pecado é um fator de perversão. Por esse motivo, disse nosso Senhor: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti. Como está em Mateus capítulo 5, versículo 30a. Quão admiravelmente isso expressa aquilo que o pecado faz. O pecado é algo tão pervertedor, tão devastador, que transforma os próprios membros que Deus me deu e que tem por intuito ministrar para meu bem, em meus inimigos. Nada existe de errado com os instintos da natureza humana. Todos eles nos foram proporcionados por Deus. São excelentes, mas esses mesmos instintos, por causa do pecado, tornam-se nossos inimigos. As coisas que Deus inclui no homem para torná-lo em um ser humano e capacitá-lo a funcionar como tal, tornaram-se a causa de sua queda. Por qual motivo? Porque o pecado distorce tudo e, desse modo, dons preciosos como o são, as mãos e os olhos podem tornar-se um empecilho para mim. E isso me obriga, metaforicamente falando, a cortá-los e lançá-los longe de mim. Tenho que desvencilhar-me deles. O pecado perverteu o ser humano, transformando-o o bem que nele existe em mal. Leia novamente a exposição de Paulo a esse respeito.